Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visita à terra natal, expectativas e a realidade. Falar sobre choque reverso não é algo muito simples. Eu me lembro como ontem a nossa primeira visita ao Brasil. Depois de 3 anos na África, a gente então começa a se preparar para a nossa visita do Brasil. Gente, é uma sensação muito de ansiedade, de saudade. Conforme vai chegando a hora de você ir para o Brasil, a saudade vai apertando, você começa a lembrar das pessoas que você quer abraçar, as comidas que você quer comer. Parece que até o cheiro de churrasco começa a chegar no seu nariz, o pastel, o caldo de cana. Dos 3 anos que você não estava lá, você quer fazer tudo. Mas muitas vezes a realidade não é bem assim. Acho que a gente pensa muito nas coisas boas e se esquece dos desafios e do choque reverso. O que é o choque reverso, né? Quando a gente fala de choque cultural, a gente lembra de que quando você chega numa nova cultura, aquele sentimento de desorientação muito grande, sentimento de deslocamento, de não se sentir pertencente àquele lugar, com outros sentimentos relacionados ao estresse, isso a gente chama de choque cultural. E o choque reverso é essa mesma sensação no seu próprio país. Muitas vezes você fica pensando que você vai voltar para o Brasil e você vai se sentir em casa. A gente não espera, então, pelo choque reverso. Quando você chega no seu país e você não se sente mais em casa. Você não sente mais que você cabe naquele contexto. Porque você mudou. Nem sempre as coisas estão diferentes, mas você está diferente. E aí você vai chegando naquele contexto e você não vive mais as mesmas sensações de quando você saiu. Quando a gente saiu do Brasil, eu me lembro que no aeroporto tinha muita gente, foi aquele clima de despedida, muitos amigos, familiares e tal. Por alguma razão, na minha cabeça bastante imatura, eu imaginava que ia ter um monte de gente lá no aeroporto esperando a gente. E na verdade não é assim que acontece. A fila anda, a vida continua e as coisas não giram em torno da vida da família missionária, e nem pode. No próprio aeroporto eu comecei a sentir a questão da língua também. A gente já fazia muito tempo que não ouvia tantas pessoas falarem o português ao mesmo tempo. Dependendo do país de onde você vem, você já se sente diferente quando todo mundo começa a falar então a sua mesma língua. E também eu comecei a perceber que o meu português já não estava tão bom, que o meu português tinha encurtado, meu vocabulário tinha encurtado. Quando eu começava a ter algumas conversas, além disso eu comecei a misturar bastante a língua, né? Eu começava a falar alguma coisa, vinha uma palavra em malagasy, vinha uma palavra em inglês, e as pessoas começam a achar isso muito estranho. Essa aí quer mostrar que sabe falar outras línguas, quer se aparecer. Não é verdade, é uma questão mesmo do seu cérebro estar habituado com outras línguas e de repente é automático, aquilo começa a vir e você começa a falar outras línguas e traz uma sensação de desconforto. Meu corpo leva mais ou menos uma semana para se acostumar com o horário do Brasil. E aí a gente está naquela ansiedade, naquela vontade de rever todo mundo, de visitar todo mundo, de fazer tudo, porque o tempo é curto e a gente quer fazer o máximo de coisas possível que a gente consegue e o seu corpo não te acompanha. Você quer ir para tal lugar, você quer fazer tal coisa, mas o seu corpo está cansado, o seu corpo está lá no horário da África. E ter essa paciência de esperar o tempo do seu corpo se acostumar com o fuso horário também faz parte dessa situação de choque reverso. Comecei a querer então dirigir no Brasil. Como o trânsito aqui é do lado inglês, a gente chega no Brasil, você dirige do outro lado. Até para você andar a pé, para onde você vai olhar e com o que você vai fazer, você se sente totalmente desorientado. A existência de sinais, né, de trânsito e o respeito ao sinal dos nossos filhos falavam: nossa mãe, todo mundo para quando dá o vermelho, lá na África pode estar vermelho, mas ninguém para. O verde, todo mundo vai, olha que interessante. Eu me lembro do Rodrigo, a primeira vez que ele pegou o carro no Brasil, ele começou a dançar de lá pra cá, daqui pra lá. Olha, tem um monte de espaço aqui nessa rua pra poder dirigir, olha que maravilha. Coisas simples que no Brasil são normais e que pra gente já não era mais normal.
Gente, em Madagascar, que a gente vivia uma situação de mercados menores, de não tanta estrutura, quando eu comecei a ir naqueles supermarkets, né, da vida e comecei a ver aquele tanto de prateleira, aquele tanto de opção, aquele tanto de coisa, começou a me dar uma aflição. Eu não sabia mais fazer compra, eu não sabia mais o que escolher. Então eu demorei um tempo para poder conseguir ir para o mercado, entender que aquilo era normal e que eu conseguia fazer compra de novo. E aí, pelo contrário, no final até virou um negócio, né? Eu queria comprar tudo ao mesmo tempo para trazer para a África. Enfim, eu poderia dar um monte de exemplos mais aqui para vocês, mas acho que esses já são suficientes para a gente poder compreender a dimensão do que é o choque reverso para alguém que está há muitos anos fora do seu país. São sentimentos de frustração, são sentimentos de muitas vezes de tristeza, de vontade de fazer a mala e voltar de volta para o país de onde você veio, não quero mais brincar de ficar no Brasil muitas vezes. Mas a gente precisa ter paciência, dar tempo ao tempo, que a gente vai sim ter prazer em estar no nosso país, em desfrutar daquilo que é bom da nossa cultura, aquilo que é gostoso, dos nossos familiares, da nossa igreja. Isso é sim um presente de Deus, mas a gente precisa ter paciência e conhecimento que esse processo é normal e dá tempo ao tempo para que as coisas caminhem de forma normal. Vou continuar falando de choque reverso ainda alguns vídeos, tem muita coisa para falar. Curte, compartilha, segue o nosso canal, dá um toque lá no sininho para receber as novidades. Fica com a gente, até mais!